Você conhece alguém que continua fazendo promessas que não consegue cumprir? Ou você continua fazendo coisas para você também, que você percebeu já que te fazem mal, mas mesmo assim você não consegue parar? Então é exatamente para você que eu quero contar uma coisa. Isso é extremamente comum e mais comum até do que você poderia pensar. Mas tem uma luz no fim do túnel, hein? A maioria das pessoas vive esse conflito interno em que uma parte de nós quer mudar, quer crescer, quer fazer diferente e outra parte continua aí repetindo velhos padrões, antigos papéis nas relações. Você pega o seu celular e quando você percebe já passou 40 minutos aí rolando a tela, o feed, você diz que vai parar de jogar, vai parar de apostar, mas aí você entra numa ideia de que não, só mais uma vez, é a última jogada, é a última tentativa. Você promete para você que você não vai acessar mais conteúdos de pornografia e quando vê já está lá envolvido. Você fala que vai comer só mais um pedacinho, mas aí você come até passar mal. Nunca mais vou me relacionar com alguém desse jeito. E quando você vê, você já está de novo numa relação que te machuca. Ou ainda, eu não vou comprar mais nada. Mas aí, quando você percebe, o entregador já está na sua porta apertando a campainha aí. E é isso. E essa questão toda ainda fica pior. Porque depois disso tudo vem ainda uma dor no peito, uma sensação de angústia, um peso na consciência, uma culpa, um vazio. E junto com essas sensações vem também a sua promessa de que amanhã vai ser diferente. E para deixar essa angústia ainda maior, porque a coisa pode ficar mais densa, mais complicada, pode ficar pior, tem alguém próximo de você, alguém que te ama, que você também gosta e que você escuta dessas pessoas à sua volta, que isso é falta de vergonha na cara, que isso é falta de vontade, né? É bicho frouxo, mulher fraca, você não se valoriza, você não tem amor próprio. Se você quisesse mesmo, você parava, você sairia desse lugar. Quem quer consegue. E aí eu pergunto agora, você reconhece essas cenas, né? Essas situações dialogam com você, são familiares para você? Bom, e se eu te contar que o problema pode não ser só falta de esforço, fraqueza, só sem vergonhice? E que isso, às vezes, não se trata só de você ser uma pessoa forte ou ter amor próprio, porque pode ter uma coisa mais profunda e intensa acontecendo com você, no teu cérebro, na tua história e na forma como o mundo hoje é estruturado para capturar a sua atenção. Eu sou Rodrigo Oliveira, sou psicólogo, professor e terapeuta de várias práticas integrativas e quero conversar com você hoje sobre esse tema, a compulsão, e te ajudar a responder uma pergunta que é muito importante e que muitas pessoas se fazem, né? Por que nós repetimos as coisas que nós sabemos que nos fazem mal? Bom, se você quer entender, fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos fazer reflexões e trazer um conteúdo teórico também muito interessante. Vão ser boas reflexões aqui, podem te ajudar bastante. Mas antes de começar, já clica aí, já dá um joinha, porque se você deixar para o final você pode esquecer. Quer dizer, não vai esquecer porque eu vou te lembrar de novo. Ok? Então vamos começar essas reflexões que estamos aqui sedentos para entender por que a gente repete aquilo que a gente sabe que nos faz mal. Então pega aí seu papel, sua caneta e vai anotando as coisas que você considera importante. Bom, as compulsões, aquilo que a gente entende como vício no senso comum, sempre existiram na história da humanidade. Mas vocês percebem como o mundo hoje tem sido um lugar muito mais estimulante, que leva a gente cada vez mais para esses lugares, né? Escreve aqui para mim se você tem percebido que o mundo tem mudado e tem jogado a gente cada vez mais nesses vícios, né? Escreve para mim aí tua percepção, põe aí, né? Mas uma coisa interessante sobre o tempo que nós vivemos hoje. Nunca foi tão fácil a gente sentir prazer, mas ao mesmo tempo nunca foi tão difícil também sustentar o nosso equilíbrio interno. Quando a gente fala sobre compulsão, muitas pessoas pensam que compulsão está só relacionada a álcool, outras drogas, cigarro, enfim. Mas tem um mecanismo que aparece da mesma forma em muitas outras situações. Por exemplo, nas redes sociais, no jogo, na pornografia, na comida, nas compras, na necessidade constante de aprovação. O objeto do desejo e da compulsão ele até muda, mas o mecanismo por trás é o mesmo, assim. A compulsão não é uma situação de exagero só da pessoa, né, como algumas pessoas dizem, mas para algumas pessoas é de fato a perda do controle. Eu não consigo parar, Rodrigo. E quando eu falo que eu não vou repetir mais, eu vou lá e repito. E eu vou lá, não vou fazer mais, aí vai lá e faz de novo, né? O que acontece no teu cérebro quando isso acontece, quando isso ocorre, né?
Tem um elemento importante nesse processo dentro das compulsões é que elas estão associadas à dopamina. Mas muita gente conhece a dopamina, né, e tem um ponto que elas não sabem, que a dopamina não é o prazer em si, né? A dopamina, ela é o sinal da expectativa. Ela aparece antes da recompensa, necessariamente. É como se a dopamina dissesse assim para o teu cérebro, né? Bom, isso pode ser interessante, hein? Vai lá e pega, vai lá e faz. Então, pensa assim, sentir o prazer é quando você come o chocolate, né? Você comeu o chocolate, isso é o prazer. Mas a dopamina, ela está antes, é o momento antes, ela não está no chocolate. A dopamina está no momento antes, quando você pensa no chocolate, quando você sente a vontade de pegar e dá toda aquela sensação gostosa do sabor do chocolate, o cheirinho, né? Como se você ficasse pensando, comendo aquele chocolate, ovo de Páscoa, né? Que está próximo aí. E é aí que a dopamina age. O cérebro, ele libera a dopamina para te ativar, buscar recompensa. Por isso que alguns comportamentos compulsivos acontece uma coisa interessante. Muitas pessoas, às vezes, não sentem nem tanto prazer assim na situação, mas continuam repetindo alguns comportamentos porque o cérebro fica preso na expectativa da recompensa. É como o que acontece em algumas situações, por exemplo, com alguns usuários de substâncias, que às vezes a situação em si não é tão prazerosa assim, porque sabe que tem questões difíceis, de violências envolvidas nisso, né? Mas é como se o cérebro ficasse preso na expectativa de recompensa. Tem uma frase bem interessante que pode sintetizar isso, que é: a dopamina não é o prazer, ela é o desejo que aparece antes do prazer. A dopamina está no desejo, é nesse empurrão que o cérebro dá para você ir atrás da sua recompensa. E aí, isso ajuda algumas pessoas até a entenderem esse mecanismo, né? Vou dar alguns exemplos práticos para vocês poderem entender como é que esse mecanismo pode estar acontecendo com você ou com alguém que está próximo de você. Então, exemplos do cotidiano, tá? Você pega o celular, você pega só para ver uma coisinha ali, mas mesmo assim, você abre o aplicativo, já tem uma expectativa, né? Ah, será que chegou uma mensagem? Será que alguém curtiu? Se alguém comentou alguma coisa que eu postei? O que será que fulano está fazendo? Né? Ou simplesmente entrei aqui porque eu quero passar o tempo, porque eu estou estressado, cansado, né? Esse será que já é a dopamina que te empurra a abrir o celular, mesmo quando não tem nada interessante. O cérebro já entrou nesse ciclo, nesse padrão de que toda vez que eu abro o celular eu consigo me distrair, eu consigo relaxar. Com relação à pornografia, às vezes o pico da dopamina não está nem no ato em si, mas está na busca, né? Você abrir um site, procurar um vídeo, procurar outro, escolher, procurar outro. O cérebro vai ficando preso nessa expectativa de achar algo cada vez mais estimulante, um vídeo cada vez melhor, cada vez mais excitante. A gente fica preso nessa expectativa, né? Com relação aos jogos de apostas, né? Com as pessoas que têm essa compulsão, o momento mais dopaminérgico, às vezes, é não só quando você ganha, mas às vezes vem antes do resultado, quando você clica, quando você quer gerar alguma coisa, abrir a caixa, virar carta, ver o resultado, fazer a aposta, quando você clica nos números e estão rodando ali. Então, esse instante, vamos ver o que vai acontecer agora, vamos ver o que vem, vamos ver como é que vai ser o resultado disso. É esse instante que às vezes prende o teu cérebro. Na compulsão alimentar, por exemplo, às vezes a maior excitação não é quando a pessoa está comendo em si. Às vezes vem antes, pensar na comida, imaginar o sabor, né? Às vezes abrir o aplicativo do delivery, esperar chegar, preparar comida, enfim, toda essa ritualística, né? Porque muitas vezes depois que come vem até culpa, né? Porque comeu demais. Você olha aquele prato bonito, dá uma expectativa, o sabor que você quer comer tudo e você fica pensando no prazer que vai dar, mas depois vem a culpa, vem um vazio. E nos relacionamentos também, né? Muitas relações estáveis, a gente fica esperando, será que a pessoa vai mandar mensagem? Será que ela vai me procurar? Será que ela vai responder? Será que ela vai vir atrás de mim? Então, cada notificação, possibilidade de contato, gera uma descarga de expectativa e a pessoa acaba ficando presa, né? Nessa antecipação, inclusive, do afeto, não do afeto em si. É claro que esses são alguns exemplos do dia a dia, mais comuns, porque aparecem na clínica aqui, mas tem muitos outros mais complexos e interessantes, inclusive, né? Eu digo interessantes porque eu acho interessante, eu gosto de entender essas conexões, às vezes, junto com o cliente, da gente entender o que está conectado nessa situação sua. Mas beleza, Rodrigo, entendi, mas qual a questão aí que gera a compulsão? Qual é o ponto aí que faz gerar a compulsão? O problema é que todo pico de dopamina, quando a gente alcança o pico, ele gera uma queda depois, como se fosse uma roda gigante, né?
Então vai do pico, aí essa queda quando você está baixando a dopamina, ela é sentida e percebida por você como um desânimo, como irritação, como vazio, como falta de motivação. Toda vez que você está nessa queda, você está diminuindo a dopamina, mas você acha que tem essa sensação e você acha o quê? Como é que o cérebro entende isso? Ele entende que você tem que buscar outro estímulo para ir para cima de novo. Aí você vai lá e busca mais dopamina. E assim nasce um ciclo muito conhecido na neurociência, na neuropsicologia, desses hábitos que é, você tem uma situação que nós vamos chamar de situação gatilho. Essa situação gera um impulso que te faz buscar o comportamento para aliviar essa tensão. Esse comportamento alivia a tensão inicial, só que você fica tenso depois de novo. Por quê? Pela culpa que gera, né? Pela angústia. E essa tensão posterior você alivia o desejo inicial, né? O prazer inicial. Só que no final gera uma tensão depois, que te leva à repetição. Ou qualquer tensão nova vai te levar para o novo comportamento, para buscar o alívio e por aí vai. Então, se o comportamento reduziu o teu desconforto uma vez, teu cérebro tende e aprende muito rápido, né? Ah, é assim que a gente resolve isso. Então, com o tempo, você acaba nem decidindo mais, você reage automaticamente, fica um processo quase que automático, assim, né? Tá, mas por que eu continuo fazendo isso? Eu estou entendendo esse movimento, esse ciclo, né? Tá trazendo clareza, mas por que eu continuo? Bom, essa pergunta eu acho que é mais importante e a resposta é mais simples do que parece, né? Você fica repetindo tudo isso, não é só falta de vergonha na cara, mas você repete porque o teu cérebro aprendeu esse atalho para aliviar o desconforto. Então funciona assim. Você sente uma coisa ruim, como ansiedade, como alguma angústia, solidão, frustração, tédio, medo de rejeição. Às vezes você pode até não saber exatamente o que você sente. Você não tem consciência do que você está sentindo, mas você está sentindo um desconforto. Você sente alguma dessas coisas, você não sabe o que você sente, mas você sabe que não está legal. Você sabe que não é legal. E aí você quer fazer o quê? Sair desse lugar. Você quer aliviar rápido e sair dessa sensação ruim. Então você pega o celular, você come, você compra, você aposta, se masturba, você faz outras coisas, enfim. Por alguns minutos, né, isso melhora a sua angústia, né? Fuma. O cérebro, ele aprende assim. Ah, então é assim que a gente resolve a minha angústia. Toda vez que eu estou angustiado, ansioso, depressivo, frustrado, com tédio, eu vou lá e faço esse movimento, vou lá e me comporto dessa forma, faço X coisa e é assim que eu resolvo. Então esse problema inicial, ele foi eliminado, dissipa, só que o alívio dura pouco. E é essa a questão. Depois de alcançar o prazer, vem a queda de novo, né? Como eu falei dessa roda gigante, né? E depois da queda vem culpa, vergonha, que gera mais vazio. E quando a culpa volta de novo, o teu cérebro, essa angústia volta, o teu cérebro ele já volta para o mesmo lugar inicial de saciar isso, para aliviar essa tensão, porque você não quer ficar desconfortável. Ninguém gosta, né? Então, dá para imaginar essa roda acontecendo? Por que o cérebro faz isso? Porque ele prefere esse alívio, que é ruim, mas que você conhece, do que às vezes um desconforto que não sabe lidar. Você não sabe lidar com seus desconfortos, né? E aí você busca o alívio, né? Que muitas vezes é inadequado. Você não sabe lidar com o seu desconforto. Mas eu estou trazendo aqui um parâmetro, né? Um olhar que é mais voltado para essa camada. Mas tem uma camada, essa camada neurociência, né? Neuroquímica, fisiológica, mas tem uma coisa mais profunda. A gente está falando como é que funciona essa motivação dopaminérgica no teu cérebro, as reações das sensações, mas eu posso dizer que nem toda repetição acontece só por uma questão dopaminérgica. Não é só fisiológico, né? Não é só esse ciclo. Algumas repetições e ciclos continuam acontecendo por quê? Anota aí. Porque cumpre uma função emocional na sua vida, né? Então anota isso para refletir porque isso é importante. Algumas compulsões ou repetições acontecem porque cumprem uma função emocional. Por exemplo, às vezes a comida é consolo, às vezes o cigarro é companhia, às vezes a pornografia pode ser a sua fuga, a fuga de uma intimidade real, de uma dificuldade que você tem na intimidade real. Às vezes o jogo é a fantasia de impotência, de poder. Às vezes as redes sociais são tentativas de você existir dentro do olhar de outra pessoa. Os relacionamentos que machucam podem ser repetição de um modelo afetivo que te prende, né? Que te prendeu durante muito tempo, que você aprendeu no passado, né? Você aprendeu com a família, com outros relacionamentos, a desenvolver esses papéis. Então tem uma perspectiva, né? Que a compulsão é a repetição, né? E tem algumas leituras que nós vamos falar sobre essas teorias psicanalíticas, psicodramáticas,
Mas a questão é que a gente repete essas situações não só simplesmente pelo prazer, mas tem algo dentro de nós que tenta reviver ou reparar experiências antigas da nossa vida. Quando falamos sobre compulsão, né, repetição, numa perspectiva psicanalítica, o Jung falaria de uma outra forma. Ele fala, aquilo que não se torna consciente repete como destino. Então, às vezes, a vida repete para você situações aí para chamar a sua atenção, dar um alerta, né, um chacoalhão para algo que não foi compreendido ainda. Então, é como aquela função que tinha, né, no Messenger antigamente, para quem usava o aplicativo, né, você manda mensagem para a pessoa, ela não visualiza, tremia, né, chamava atenção, tinha uma função chamar atenção, tremia a tela, né. Então é como se a vida fizesse o seguinte, olha, você não está olhando para mim, você não está olhando para isso, eu vou ficar aqui repetindo e jogando na sua cara até você entender que está ali, para você compreender. Então o que a gente tem que fazer, né? Porque aí ferrou, né, Rodrigo? Você pensa assim, lascou. Se eu tenho uma compulsão, que é uma questão neuroquímica, dopaminérgica, fisiológica, já é difícil. Agora, a compulsão também como algo de reparação emocional, nossa, aí ficou foda, né? Ficou complicado, né, para lidar com isso. Bom, primeiro a gente tem que entender que a força de vontade sozinha não resolve nada. Porque o comportamento já virou hábito automático, muitas vezes. Tem até algumas estratégias que podem ajudar, algumas estratégias, sim, que são muito conhecidas dentro de alguns trabalhos dentro da psicologia, como criar barreiras, dificultar o acesso àquilo que você tem compulsão, por exemplo, tirar o aplicativo da tela inicial, bloqueia o site, tirar o cartão que está salvo naquele site que você está acostumado a fazer compra, não deixa o cartão ali salvo, dificulta o processo, tira o cartão, às vezes fazer outras coisas, criar outras barreiras, né, de acesso àquilo que te faz mal, porque o mundo moderno ele foi feito para capturar a tua atenção, esse mundo moderno, né? E tem algumas estratégias que você pode fazer e que tem que fazer para quebrar esse ciclo dopaminérgico de antecipação, como, por exemplo, a regra do atraso consciente, né? A compulsão ela vem da impulsividade. Então a estratégia é, quando você tiver muita vontade de fazer alguma coisa, a regra é, eu posso fazer isso, só que eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer daqui 10 minutos, daqui meia hora, daqui uma hora. Não deixar a compulsão ser atendida pela sua impulsividade, ser atendida na sua impulsividade. Então, fazer alguns atrasos de 10 minutos, 15 minutos, uma hora, meia hora. Não vou fazer isso agora, depois eu faço. Não vou fumar agora, depois eu fumo. Quando você atrasa um pouquinho, diminui o tempo dopaminérgico e isso reativa o teu córtex aqui, ó, pré-frontal, que é o córtex da decisão consciente. Então, depois de alguns minutos, né, algumas horas, muitas vezes você pode até diminuir a vontade ou perder a vontade, né? Essa vontade às vezes cai pela metade e aí fica mais fácil para você sustentar ou não fazer. Mais fácil do que no impulso, né? Outra coisa é nomear o impulso também. Quando a gente nomeia o impulso, a gente cria uma distância psicológica. Por exemplo, eu estou com vontade de pegar o celular. Agora eu estou com vontade de apostar e jogar. Nossa, eu estou com vontade de jogar. Né? Ou de mandar mensagem para aquela pessoa. Ou estou com vontade de me tocar, masturbar. Você começa a entender como se estivesse olhando de fora, fazendo uma leitura da situação. Então não sou eu quero. Não sou eu. Eu estou tendo um impulso, uma vontade. Nossa, eu estou tendo uma vontade agora. Isso reduz a fusão entre o que é você e o que é comportamento. Cria uma distância que pode te ajudar a pensar, a elaborar isso melhor. Outra coisa é usar a substituição dopaminérgica com algo saudável. O cérebro não aceita só perder o estímulo, ele vai brigar com você. Então, de repente, é substituir o circuito, não é só cortar. Às vezes, cortar não é suficiente, você vai ter que substituir. Por exemplo, com relação à compulsão do celular, substitui por uma caminhada de 5 minutos. A pornografia substitui por um exercício físico. A compulsão por comida substitui por água, por respiração, por alguma outra prática. Então, essa mensagem, né, quando você receber essa mensagem desse impulso, né, quase obsessivo assim, vai escrever. O cérebro ele vai estar recebendo esse estímulo, mas ele vai receber esse estímulo por outra via. Você vai trazer a dopamina, mas por um outro viés, mais saudável. Então, às vezes você pode registrar os seus padrões, né? Registra os padrões, porque as compulsões elas seguem alguns gatilhos que são previsíveis. Então, algumas perguntas úteis, né, que podem ser: eu tenho que entender que hora que essa compulsão acontece. Tem um padrão que ela vem, né? A compulsão acontece geralmente no mesmo horário ou no mesmo período. Ou eu tenho mais de dia essa compulsão à noite, no meio do dia, depois de uma situação de conflito com alguém. Depois de qual emoção que essa compulsão vem, depois de qual situação que ela acontece, qual o momento mais frequente. Então, por exemplo,
É importante entender que o cansaço leva a gente para o celular, a solidão e frustração leva para a pornografia, a ansiedade leva para a comida, a ansiedade também leva a gente para comportamentos que levam a gente para um lugar muito ruim, buscar parceiros ruins, acessar algumas redes, enfim. Quando tem um padrão, o comportamento ele deixa de ser só falta de força de vontade, não é só falta de força de vontade. Tem um padrão acontecendo aí. E entender essa dinâmica toda pode te ajudar. A psicologia analítica, ela entende a compulsão numa perspectiva junguiana, até em que a compulsão, muitas vezes, é a manifestação da nossa sombra também. Tem uma parte psíquica que não foi reconhecida, que tenta se expressar. A pornografia, dentro de uma perspectiva analítica, pode estar relacionada também à tua energia sexual reprimida, ou com a tua energia vital que está reprimida. A comida pode estar relacionada à carência social. Enfim, estou dando alguns exemplos, né? O comportamento compulsivo pode estar relacionado a uma situação de abandono primário. Então você tem que ir para a terapia para poder entender qual que é o padrão, seja a abordagem que for. Eu estou falando de uma abordagem mais psicanalítica, junguiana, psicodramática, mas pode ser a tentativa de compensação psíquica, né? Por isso que Jung dizia que uma coisa bem interessante, que é aquilo que não se torna consciente, retorna como destino. Você já deve ter ouvido essa frase, né? A pessoa acha que está lutando contra o hábito, mas na verdade não, ela está lutando contra um conteúdo inconsciente dela que não foi integrado, que não foi compreendido. Então, para a psicologia analítica tem algumas práticas que ajudam, que é o diálogo sobre essa parte compulsiva, o que essa parte minha quer, o que ela está tentando me dar, o que ela está tentando buscar, do que ela quer me proteger, aonde ela está tentando me levar, o que ela quer satisfazer, entende? Então, você vai tentando entender isso e esse diálogo, né, através desse diálogo, você vai entendendo que a compulsão vem como alívio, como anestesia emocional. Então, assim, tem várias técnicas, né? Eu vou até falar de novo para você pensar sobre isso, né? Eu já falei, mas vou falar de novo, porque isso é bastante interessante. Então, às vezes a pornografia está relacionada à energia reprimida, à energia de vida, a comida está relacionada a um conteúdo inconsciente de carência emocional, pode ser. O celular, medo do silêncio interno, né? O relacionamento compulsivo, abandono primário. Então, perceba, tem várias coisas, né? Dentro dessa perspectiva analítica, quando a gente olha para ela, a gente pode imaginar o impulso como uma figura. É uma técnica interessante, né? Esse impulso que eu sinto é como um adolescente, né? A compulsão é esse adolescente impulsivo. A criança carente, o animal faminto. Então, quando você vai colocando isso em figuras como arquétipos, ajuda a integrar o conteúdo da sombra e você relacionar melhor com isso. O psicodrama, que é uma abordagem que eu gosto bastante, traz algumas coisas poderosas também para a gente poder olhar e nessa relação com os conflitos internos, com várias técnicas, que eu não vou me alongar aqui com as técnicas, né? Mas você pode criar esse espaço, a cadeira da compulsão ali, de você dialogar com ela, né? Olhar de frente para ela e em algum momento você está ali de frente para o teu inconsciente, para essa compulsão, e você muda de lugar para poder entender o papel, a função através do olhar dela. Eu estou aqui no meu lugar, de frente para a minha compulsão, e faço assim para a minha compulsão. Olha, você está destruindo a minha vida. E eu dialogo como se fosse alguém externo, e eu me permito que ela responda, né? E posso dar voz para ela, né? E vou ali, né? Eu olho para ela e ela fala assim para mim, olha, Rodrigo, eu apareço na sua vida quando você está sozinho. Então isso faz com que você entenda a função emocional desse sintoma, enfim, várias outras técnicas, como inversão de papéis, mas encenar e vivenciar esse momento da recaída, tudo isso traz clareza, mas tudo isso são técnicas e recursos da psicoterapia que sozinho é muito difícil você fazer, né? Mas eu estou trazendo isso como exemplo para dizer, olha, tem jeito, tem várias ferramentas aí para poder trabalhar isso, e o mais importante é você entender esse processo, como é que esse processo reage e como é que ele atua em você, né? Dentro do processo terapêutico tem várias ferramentas, tem várias questões, mas o mais importante, como eu falei, é entender que a compulsão não é só falta de controle, não é falta de vontade, é uma tentativa da nossa psique e da mente de fazer algo que não foi compreendido. E tem algo importante que soma tudo isso que eu tenho que desenvolver, que eu tenho que te falar, você tem que desenvolver a tolerância ao desconforto. Essa é a parte mais importante. A gente repete aquilo que nos faz mal, por quê? Nós não sabemos sustentar o que a gente sente antes daquilo que a gente faz, antes do comportamento. Por que eu repito o que faz mal? Porque eu não consigo sustentar aquilo que faz mal antes do comportamento ruim, que é o desconforto, né? Algumas possíveis conduções psicoterapêuticas, né? Como eu falei, é lógico que você vai conduzir isso, né? E conduzir, construir com direcionamento, com cuidado, com seu terapeuta, dentro do teu espaço de cuidado, vai trazer condutas assertivas, né? Dentro do teu processo, dentro da tua perspectiva, da tua história, porque a gente não pode generalizar.
Então, se você não faz psicoterapia, faça, porque é um processo importante. Mas os pensamentos finais, para poder agregar mais a sua reflexão, talvez a forma mais honesta que a gente pode finalizar essa leitura de hoje primeiro, te lembrar que você precisa aprender a lidar com o seu desconforto e não pode terceirizar a resolução disso, né? É teu desconforto, é você que precisa aprender a lidar com isso. E outra coisa tem algo muito simples sobre a vida humana também. Nós somos humanos, nós somos seres humanos e como humanos nós buscamos prazer na vida. Ok, mas como seres humanos a gente também não busca só prazer. Como seres humanos a gente busca e precisa de sentido na vida. Quando a vida perde um pouco do sentido, o nosso cérebro ele tenta compensar com intensidade. Se eu não tenho muito sentido, o pouco que tem que ter mais estímulo, tem que ter mais distração, prazer rápido, tem que ter mais intensidade. É uma pessoa que quer intensidade, só que a intensidade não substitui o sentido. Depois de cada pico de intensidade vem o vazio, vem a tensão, vem a angústia. Então a compulsão é muitas vezes essa tentativa de resolver rápido algo que é muito mais profundo. É tentar preencher com estímulos externos aquilo que precisa, na verdade, de consciência, de elaboração, de cuidado. Então, às vezes, a grande virada surge quando você para de perguntar simplesmente. Aliás, a pergunta mais pertinente seria, não é como eu paro a compulsão. Talvez a pergunta mais honesta que você tem que fazer o que dentro de mim eu estou tentando não sentir. Porque, às vezes, o problema não é o celular, o jogo, a pornografia, compra, né? Lógico que isso é muito difícil, é complicado, são situações complicadas, mas às vezes tudo isso é uma tentativa rápida de aliviar aquilo que é mais profundo. Não é ali que está o problema, aqui em cima. Está mais embaixo, que é aliviar o teu cansaço, o que é aliviar dentro de você, é um processo que está muito mais enraizado. Você não está aliviando o cansaço, você está tentando aliviar a tua ansiedade, a tua solidão, o teu vazio, a tua falta de sentido, né? É isso que você está tentando aliviar, né? Então eu quero te deixar algumas perguntas e provocações simples, mas que podem ser muito poderosas, né? E importantes, se você parar para pensar nelas. Quando você sente vontade de repetir aquele comportamento, aquela compulsão vem, que você já sabe que te faz mal, o que você está tentando aliviar de verdade naquele momento? O que você está tentando não sentir? Qual é o vazio que aparece quando você tira esse estímulo? Talvez a pergunta mais importante também seja, o que na sua vida hoje está pedindo mais cuidado e você está aí tentando anestesiar de alguma forma, né? Qual é a dor que você está tentando anestesiar com a sua compulsão? Porque às vezes a compulsão não é só um problema de comportamento. Ela é um sinal, ela é um sintoma que tem algo dentro de você que está pedindo atenção e talvez você precise descansar mais, precise de mais sentido na sua vida, precisa de relações mais verdadeiras, mais saudáveis, precisa de lazer, precisa de prazer, autoconhecimento. Por isso que em alguns casos o caminho não é só tentar parar essa força que te empurra. É você parar sim, mas parar para se escutar, se observar, se compreender. Porque quando a gente começa a entender o que está por trás dos comportamentos, muitas vezes ele vai perdendo força. E aí eu quero te dizer mais uma coisa. Se esse tema fez sentido para você, tem vários outros vídeos no canal onde a gente aprofunda isso falando sobre vazio, o sentido da vida, sobre como a gente pode viver de uma forma menos automática. E de repente parar para olhar isso, né, e estudar isso também é um bom passo. Então se você chegou até aqui, não esquece, né, tudo isso que a gente falou hoje, porque de repente essa é a tua primeira pausa. Pausar, para olhar para tudo isso, anotar essas questões, assiste o vídeo de novo, porque de repente você precisa parar e é essa pausa que você vai fazer para entender um pouco isso, já é alguma coisa que vai te levar para uma mudança. E é por isso que a gente finaliza aqui. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, porque ficou longo, né? Se você reconheceu nessas reflexões, eu quero te convidar a fazer 3 coisas simples agora. Primeiro, clica no gostei no vídeo, dá um joinha, né? Falei que eu ia lembrar no final. Mas isso me ajuda a entender que o conteúdo é relevante, que é bacana. E o YouTube também entende que a gente pode entregar isso para outras pessoas que podem ouvir, que podem se beneficiar. Segundo, compartilhe esse vídeo com alguém que você também acha que pode se beneficiar, que pode ser importante. Porque às vezes uma conversa dessa aqui chega para a pessoa na hora certa, no momento que ela precisa ouvir isso. E por fim, terceiro, eu também aqui quero muito te ouvir. Então escreve nos comentários aí qual foi a parte do vídeo que mais te fez pensar. Teve alguma ideia, alguma frase que mais te fez pensar, fez sentido para você? Então escreve para mim aqui, porque quando vocês comentam aqui também,
e participam, isso também me mostra que vale a pena continuar trazendo esse tipo de reflexão por aqui. Me estimula muito a continuar aqui gravando para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né, de psicologia, comportamento, autoconhecimento, se inscreve aí no canal também, porque toda semana eu trago novas reflexões, como essas aqui, e na descrição do vídeo também tem alguns grupos gratuitos aqui embaixo para trocas, estudos, e o número também que você pode fazer contato diretamente comigo ou com a equipe para conversar sobre esses temas, para a gente poder discutir, e também você me falar qual é o tema que você quer que a gente discuta mais, que a gente conversa mais aqui, né? Então, agradeço você, grande abraço, né? Agradeço por ter ficado aqui até o final. Então, é isso, valeu a pena, né? Falei para você que ia ter várias reflexões boas, né? Espero que tenha feito bastante sentido para vocês também, de alguma forma. Então, obrigado por terem ficado até o final e eu desejo que você tenha uma semana com menos compulsão e muito mais luz e consciência, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.